Chegamos, meus amigos. Estamos começando mais um Flamengo Cast, episódio número 166. Já estamos aqui com o nosso time de especialistas em nada para falar tudo do mundo do Flamengo, do futebol e muito mais. Eu sou Matheus Gonzaga e o Messi saiu do Barcelona com medo do Flamengo. Boa noite a todos. Aqui é Marcos Oliveira e vamos ver se no domingo contra o Grêmio a gente vai apresentar alguma coisa diferentemente da última quarta-feira, em que foi uma sopa rala, sem gosto e sem recheio. Quando o podcast for no ar, já vai ter acontecido o jogo, Marcão. Ok. A gente tem que falar que é uma espécie de volta pro futuro. A gente tem que falar no passado falando do futuro. Então me deixa por último, roda com eles e depois eu volto. É no dia do jogo com o Barcelona, assim, por acaso. Isso. Olá, fofinhas e fofinhos, gente bonita, gente elegante e vocês também. Trago verdades deliciosas para vocês, amantes do futebol. Vamos que vamos. Saudações rubro-negros, caros ouvintes. Aqui quem fala é Thiago Marques e o Barcelona tá sem o Messi, o tri é logo ali. Bom, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos. Marcão, esqueci de marcar o que você vai me dar, não é verdade? Beleza, não, vai lá. É. Salve a todos e todas, boa noite. Saudações rubro-negras. E vamos ver o que a Libertadores nos espera. Estou muito ansioso por esse confronto. E vamos logo pegar esse Atlético Mineiro na final, que é para resolver logo essa pendenga e acabar com essa história. Bom, meus amigos, estamos mais uma vez reunidos para fazer nossas expectativas para a semifinal da Libertadores. Meus amigos, estamos em mais uma semifinal. Chegamos, não foi muito difícil, confesso que eu esperava que fosse mais um pouquinho complicado, né? Não esperava que fosse assim tão, né? Já estava garantido já. Eu lembro que eu falei para vocês que esperava... Matheus. Tá falhando? Às vezes fica muito longe, daqui a pouco volta. Ah, sim, deve ser o automático aqui do bichinho. Eu esperava que fosse o Fluminense, lembra que eu falei que eu queria se com torcida fosse um Fla-Flu com torcida para, uma semifinal de Libertadores, Flamengo e Fluminense, mas ia virar uma Copa do Brasil, como foi previsto, né? Ia virar uma Copa do Brasil da Libertadores, das Américas, e esse eu não queria. Mas vamos falar sobre a semifinal e também o outro confronto depois da vinheta, que não tem vinheta, mas a gente fala para ter um corte. Vai lá, edição. Bom, meus amigos, temos duas semifinais, né? Flamengo e Barcelona. Não sem Messi, né? O Barcelona já desmantelado, né? Perdido. E também temos Palmeiras e Atlético Mineiro. Acho que temos um confronto equilibrado e outro nem tanto. Confronto para mim equilibrado é Palmeiras e Atlético Mineiro, que tudo pode acontecer, mas com um visível favorito aí perante os últimos jogos, né, mediante os últimos jogos, e Flamengo e Barcelona, que eu não acho que seja um confronto complexo, mas de Libertadores a gente espera tudo, né? O que vocês têm a dizer sobre esse confronto? Barcelona é um time de tradição, temos que respeitar. Já jogou lá Ronald Koeman, Romário, vários craques. Cara, eu vejo o Barcelona dando trabalho pro Flamengo, sim, cara. O Barcelona fez uma fase de grupos mais forte que a do Flamengo. Deixou mais forte em que grupo? Tem que ver isso aí também. Ele passou melhor, ele vai decidir em casa, inclusive. Ele fez uma fase de grupos melhor que a do Flamengo. Ganhou todos os seus jogos em casa. Isso. E sem contar que ele deixou para trás o Fluminense, que pode não estar numa boa fase, mas o Fluminense sempre é uma pedra no sapato do Flamengo. O Fluminense é um time que dá trabalho pro Flamengo toda vez que o Flamengo joga com o Fluminense. Vídeo o jogo no Campeonato Brasileiro que eles venceram, inclusive. Então, a gente tem que ficar de olho aberto, que se entrar em campo assim, achando que já ganhou, que o Flamengo tem mania, a gente vai acabar tendo que decidir isso lá e decidir lá, e barra pesada. Lá em Guayaquil o negócio é pegar. O Flamengo não tá acostumado a decidir fora de casa, né, cara? Nas últimas
na Libertadores tem sido sempre na casa do Flamengo, né? Dessa vez vai ser lá. Ou não tô lembrando de... teve o do Internacional, não foi? Que a gente decidiu lá. Foi. Pior ainda, esmagamos. Pelo menos lá em Guayaquil não há questão da altitude, né? Pelo menos é isso. verdade. E neste momento, com 7 rodadas do Campeonato Equatoriano, o Barcelona encontra-se na 7ª posição. Deixa eu falar uma coisa. Assim, a gente está aqui brincando que não é um grande time, assim, tem uns alertas aí que vocês fizeram, mas assim, eu gosto sempre de lembrar o diálogo que o Petkovic travou com o resto do clube no vestiário, que é o seguinte: lá do outro lado tem 11 jogadores profissionais, eles não estão ali à toa. Então ninguém chega numa semifinal de Libertadores por sorte. Sabe qual é? Sei lá, Palmeiras ganhou porque só pegou time fraco. Eu não acredito nisso. Podem ter tido as situações que facilitaram, mas eu não acredito que uma Libertadores é simples. O Flamengo é um time que tem, na última década, disputado muitas Libertadores, saído inclusive na primeira fase, porque não tem nada de moleza não, cara. Do nada, bate na madeira, o jogador é expulso, o que era fácil vira uma coisa mais difícil do universo. Então, assim, muita calma. O Flamengo tem tudo para esmagar os seus adversários de maneira brutal, sendo malvadão, cruel, perverso. Mas tudo pode acontecer. Eu acho que esse time do Barcelona tá azeitadinho, tá muito bem treinado, mas o Flamengo é de fato o favorito, só que tem que exercer o favoritismo em campo. Não vejo como uma atitude saudável e inteligente fazer o Davi Luiz estrear nesta semifinal. Não é jogo para ele estrear. Mantém esses que estão aí e torcer muito para o Bruno Henrique poder jogar, porque é a nossa válvula de escape, e vamos ver se o Barcelona virar da mesma forma que veio contra o time da Laranjeiras, em que eles praticamente não jogaram e ficaram esperando uma bola vadia para sair. Acabaram fazendo 2 gols aqui. O jogo contra o Fluminense foi horroroso. Horroroso. Eu assisti porque eu sei que você não pronuncia essa palavra. É verdade. Mas eu assisti porque eu tenho parentes tricolores também. Ok, eu preciso lhe dar um testemunho. Se você quiser abreviar sua vida, chumbinho mata mais rápido do que ver um jogo desse time. Fica aqui a dica. Eu tenho um primo que já é... O diagnóstico já não tem mais jeito, né? Já tá em depressão profunda por conta de ser torcedor desse time aí, que a gente não pode falar o nome aqui por causa do Marcão. E se você disser que ele é torcedor doente, aí você incorre em erro de português, porque vira pleonasmo. Redundância. Pleonasmo, né? Pleonasmo, total. Mas, Thiagão, quais são suas expectativas para esse jogo? Cara, eu espero que o Flamengo vença. Só que a gente tem um histórico de jogadores irresponsáveis e que peidam na farofa em momento decisivo. Temos um volante aí que muita gente da torcida gosta muito, mas se vocês lembrarem, todos os jogos decisivos que a gente tem, ou jogos importantes, ele inventa de dar um cangapé no pescoço de alguém e é expulso, que é o Ilharão. O Ilharão está sempre sendo expulso em momento decisivo. Normal, acontece. Tem que ficar de olho. Sem contar que nós temos um lateral direito que está melhorando, o Isla, é visível que ele melhorou bastante, mas que ali como a gente vai jogar atacando, eles vão esperar uma possibilidade de contra-ataque, as costas dele é muito perigoso ali, eles atacando pelo lado esquerdo de ataque direito da nossa defesa, entendeu? E tem essa questão de estrear o Davi Luiz, que conhecendo a diretoria do Flamengo, eles vão fazer a merda de botar o Davi Luiz para jogar, porque vai ter torcida na porcaria do estádio, então eles vão botar o Davi Luiz para jogar com torcida. Até porque a eliminado do Flamengo já caiu. Só pôde jogar na Copa do Brasil contra o Grêmio, com torcida. Então, provavelmente, quarta-feira, Davi Luiz joga. E o Davi Luiz sabe lá como que ele tá para jogar, se ele tem ritmo de jogo. Tá sem jogar um tempinho aí já, né? Pois é. Então, um cara sem ritmo de jogo, vindo
vindo da Europa, não sabem ainda como é que funciona o futebol sul-americano direito. Cara, vai ser um. Nunca levou um tapão na Libertadores, uma voadora. Nunca tomou uma uma pedrada. Uma chinelada. Tem que sentir o que é Libertadores, mas eu acho que agora não é o momento. Mas o pior, ele até falou na entrevista, cara, interessante, que ele já chegou na semifinal de Libertadores já. O cara já chega no clube e toma lá no final. E se ele não joga? Se ele não jogar pelo menos o primeiro jogo, jogaria o segundo jogo, né? No caso, vamos dizer que ele não joga os dois jogos da semifinal, aí ele provavelmente jogará, né? A final. Aí excelente. Interessante, o jogador que chegou e já vai, o primeiro jogo dele da Libertadores, final de... Ele é um cara pra isso, ser um cara que tá no final de mas carreira, mesmo com a história dele. Mesmo eu tendo esse receio dele estrear nesse jogo, eu ainda acho que ele sem ritmo de jogo, ele é melhor que Gustavo Henrique, ele é melhor que o Léo Pereira, ele é melhor que o Bruno Viana. E é rápido, né? Apesar de a gente saber como é a situação física dele, mas ele é um zagueiro rápido. Ele é um zagueiro... Não, o físico dele tá bom. Ele, enquanto esteve sem jogar, ele reza a lenda que ele esteve treinando a parte física o tempo todo e não parou de treinar. Não vem gordo, não vem despreparado. Eu vi ele fazendo uns carreirão na praia ali, ó, só no pique, ó. Eu não consigo pegar. Cara, fisicamente ele tá bem. Agora, tem tempo de jogo, tem entrosamento, e então é isso. Tá mudo. Tá mudo, Marcão. Tá mudo. Enquanto o Marcos vai se ajeitando aí com... Pronto, Marcos. Voltou, fala aí, Marcos. Assim, eu não tinha mutado. Alguém mutou pra mim? Ou não? Fui eu, por causa que como você saiu, eu deixei mutado pra... Tá, beleza. Pra não o corpo técnico do Flamengo já disse que ele chegou em muito boa condição física. A questão é ritmo de jogo mesmo, tempo de bola, essas coisas. E ele tem um histórico, não tem um histórico de muitas lesões. Ele, de fato, é um cara que tem velocidade para o tamanho dele, ele consegue ser veloz. Se o Rodrigo Caio jogar, já melhora um pouco a cobertura do Isla. Vocês viram porque o Rodrigo é mais rápido. Eu comentando no grupo que 1 minuto de jogo... não, foi no outro grupo que eu comentei. 1 minuto de jogo, o Léo Pereira Rodrigo Caio leva uma trombada, uma tombada. Eu falei, pronto, o Rodrigo Caio não virou 1 minuto. Isso aí. No nocaute em 1 minuto. Eu achei que você ia falar do passe que o Léo Pereira deu, armando contra-ataque pro Grêmio no primeiro minuto. Aquilo ali foi... Pelo amor de Deus. Então, gente, eu acho que vocês estão aí sabendo já o que eu não sei, cara. Que fonte é essa aí que tá revelando que o Davi Luiz necessariamente vai estrear? Eu acho que não é uma má aposta, mas assim, eu acho que tá muito como uma aposta mesmo. Ele tá chegando agora, tem alguns detalhes ali de entrosamento. Tudo bem, mas... Na verdade, assim, é uma mania brasileira de trazer jogador e no outro dia já tá jogando, né, velho? Isso aí não é só no Flamengo, Eu acho que é um pouco precipitado. Acho que vocês estão menosprezando a experiência do Renato. Ele vai botar ali, fazer uns 2 coletivos, ter uma noção. Se der, menor chance, ele vai botar. Mas assim, ele vai... No final do jogo ali, talvez, né, pra dar ritmo. Pois é, cara, eu acredito mais nisso. Pegar um final de jogo, tá ganhando, bota ele, porque aí, né, alguém mais seguro ali, vai ficar atrás, vai ter que correr tanto. Então, assim, não dá pra cravar que ele vai começar jogando. Esse primeiro jogo é aqui, né? É aqui. No primeiro jogo. Então, aí, cara, esmagamento. Tem que ser, não pode ser diferente disso. Eu quero responder a pergunta, a provocação inicial do Matheus. Se algum dos reforços vai para o jogo. Estou achando que não. Na armação inicial do time tradicional, né, sem os desfalques que a gente tem tido nos últimos jogos, não se espera nenhuma novidade, né? Mas eu espero que o Diego não venha de segundo volante. Não se sabe como é que tá a questão dos desfalques, se daqui até lá já vai ter recuperado a galera aí. Eu já perdi as contas de quantos são. Porque a Arrascaeta teve um problema no último jogo, não, já perdi as contas que jogo a gente tá, mas teve um contra o Palmeiras, se não me engano, não foi? No penúltimo jogo. No penúltimo jogo, na verdade, no penúltimo, porque no futuro a gente já vai ter passado 3 jogos depois daquele, entenderam, né? Vocês entenderam. Acho que foi contra o Palmeiras, para ficar mais fácil. Foi contra o Palmeiras. Machucou. Então, eu não sei como é que vai estar de desfalque aí para esse jogo. É de se ficar preocupado, porque a gente não sabe. Fica uma coisa assim, meio sortida. De todas as possíveis escalações, a que eu mais tenho medo mesmo é Diego de segundo volante. O que é bem provável, Marcão. Para sua infelicidade aí, para o seu tristeza. Pelo amor de Deus. E ontem, quando o Thiago Maia caiu
gritou, É isso que botou eu a queria mão no saber. joelho. Eu falei, ai meu Deus do céu, será que ferrou Eu o joelho achei dele de que novo? tinha sido alguma Aí coisa parece no que joelho não. dele, porque a cena tava parecendo. O osso do joelho tava bem estufado assim. Ok. E eu fiquei pronto, já era o time, É. já era. Já Mas era. aí ele Tu voltou, viu a saiu. Aí resposta. eu respirei, cara, porque ali. Assim, o Então, Thiago Maia, eu até acho que ele tem entrado, erra alguns passes que não são compatíveis com a categoria dele, mas você vê que ele realmente é muito acima da média e joga muita bola, cara. Ele é muito bom jogador. É muito inteligente. assim, o Thiago Maia, ele realmente, ele é acima, ele já estava pedindo passagem há muito tempo, mas o jogo de ontem eu acho não é um bom exemplo disso, sabe? O time do Grêmio conseguia lá se resolver a sua situação. Achei o meio-campo um dos mais fracos dos últimos 10 jogos, sabe? A gente sabe que são dois jogadores de grande potencial. Eu estava pedindo o Thiago Maia ali como titular, mas eu achei fraco o meio-campo quando ficou ele e o Andreas. Mas Então, você não assim, achou que ontem o Andreas jogou muito mal, cara? Achei, eu tô Meu tava falando, dando Deus muito do passe. céu, foi uma foi coisa o pior pavorosa, meio-campo cara. dos últimos 10 jogos, ao ponto do Renato Gaúcho perceber isso e botar o João. Mas isso já foi bem lá no final, quando o Thiago, Sim, né? para não Mas, pegar assim, mal, mas, poxa, o primeiro tempo do Andrés foi um negócio nossa, apavorante, cara. Ele errou tudo o que tentou. O primeiro parecia que ele tempo não do sabia a posição. Flamengo foi horrível. Beleza, mas é que, assim, eu no primeiro jogo contra o Palmeiras, eu já não fiquei muito feliz com o Andrés pela dinâmica, pela velocidade, pela entrega, né? Agora, o que Mas, acontece? Quando você joga nessa posição, eu joguei um pouquinho, sabe, nessa hum, posição, volante, assim, o que hum, acontece? Você está numa região do campo que é muito povoada. Então não é a situação de você ficar jogando a bola muito para frente. É tudo muito curto e toca a bola. Né? Porque você está na situação que você pode entregar um contra-ataque. E eu via ele fazendo isso. Ele pegava a bola, esticava um pouco, aí dava chance, tinha que dividir, alguma coisa assim, E em vez assim, de distribuir. eu acho que isso é uma coisa que se ensina no beabá do futebol. Você fez a primeira, fez a segunda, não funcionou, você começa a fazer o simples, toca para o Mas meio lado. ofensivo faz. Então, Você já você tenta se recuperar do ponto de vista psicológico, não errar a terceira, que é para não perder a confiança. Mas ontem foi uma tragédia, meu Deus do céu. Mas, Vocês têm, em relação ao Barcelona, o Marcão já falou, né, que estava em sétimo lugar lá no Campeonato é, do Equador. tá com um jogo atrás, ele tá com 6 jogos, e o líder tem 19 pontos, se não me falha a memória. Mas, assim, provavelmente eles estão focados na Libertadores, né? Tá. Agora, eu não vejo, pelo menos, como assim um adversário difícil para o Flamengo, até para o nível do Flamengo, pelo que eles apresentaram contra o Fluminense. Porque se Mas aí esperava, se não se criou uma baseia só por esse expectativa. jogo, não. Não, sim, mas porque esse jogo se criou uma expectativa de. Até os próprios torcedores tricolor falaram: a gente perdeu, porque a gente não vai passar do Barcelona. Quando veio, foi horroroso. Eu falei: esse é o time que tá todo mundo com medo? Se for esse aí, a gente passa fácil, né? Teoricamente, logicamente, porque a gente sabe que Libertadores é traiçoeira. assim, Sim. o jogo do Grêmio, que foi esse último recente que a gente está aqui gravando, ele foi um parâmetro legal, porque é isso, tem times que são armados para não deixar o outro jogar, para desarticular, não estão nem aí se eles não vão conseguir chegar no ataque direito, sabe? Ontem foi apelado, não foi só por causa da falta de qualidade dos jogadores do Flamengo, que a gente sabe que em média é superior aos O Borja outros. mesmo tava Mas assim, chegando. a ideia deles era não deixar jogar, sabe? Entregar a bola, esse tipo de coisa. Então, assim, esse do Equador, eu imagino que ele deva tentar uma estratégia mais ou menos assim. Por isso que Eu acho. Assim, se eles vieram para jogar contra o time das Laranjeiras daquele jeito, para levar o jogo e decidir lá, você imagina contra o Flamengo. Eu não acredito que eles vão fazer como o Olímpia, que resolveu encarar o Flamengo e foi para dentro de casa. Então, não acredito. Acho que eles vão vir fechadinhos esperando a bola vadia. E acho que Mas também, sobre o jogo contra o Grêmio, que foi o jogo. Tá bom. Mas a gente pode falar que o jogo contra o Grêmio foi o último jogo, porque o próximo jogo também vai ser contra o Grêmio, então ainda conta com ele. Mas o jogo contra o Grêmio na Copa do Brasil, que foi o último jogo que a gente viu, porque esse podcast está sendo gravado uma semana antes,
Eu não vejo esse jogo como parâmetro, até porque o time que vai entrar contra o Barcelona é totalmente diferente. A gente entrou com 3 reservas e terminou com um reserva em campo só. Não, um titular em campo. Um titular. A gente entrou com 3 titulares e terminou com um titular em campo. Então, não é parâmetro. Não era o Flamengo que estava jogando ali. Ontem, para mim... Isso eu vejo, só para terminar rapidinho, e eu vejo que a imprensa fala, o Flamengo tem um elenco qualificadíssimo, jogadores de mesmo nível. Não tem, velho. Não tem. Nenhum time no Brasil. A gente fala isso há muito tempo. Isso aí. Não tem. A gente fala isso há muito tempo, que não é tudo isso. Ontem o jogo serviu para mim para uma coisa fundamental. O Pedro livrou-se daquela zica de vez e voltou a sorrir. Então isso para mim é que é o mais importante. Acho que a gente tem o Pedro de volta, positivo e operante. Isso. Agora vamos rodar um pouquinho sobre o outro confronto, né? Na semifinal ali. Palmeiras e Atlético. Quais são suas expectativas para esse jogo? Se vocês têm algum favorito de vocês para passar e quem vocês gostariam de pegar na possível final? Palmeiras. Palmeiras? Você quer pegar o Palmeiras na final? Para ganhar? É certeza de ganhar? Também acho, não. Porque o jogo do Flamengo encaixa bem com o time do Palmeiras. Contra não encaixa bem com o Atlético Mineiro. Na verdade, o do Atlético Mineiro fica uma coisa meio incerta, né? Porque os dois propõem jogo e o Palmeiras não propõe jogo. O Palmeiras tem medo de propor jogo. Sim. E aí a gente tem a opção de dar a bola para o Palmeiras e eles não sabem o que fazer com o objeto esférico. Mas a questão é, o primeiro jogo vai ser em São Paulo. Então... final é jogo único. Final é jogo único. Não, ele tá falando da semifinal. Eu tô me referindo à semifinal. Não. Pensei o primeiro jogo é em São Paulo. Então, assim, o Atlético vem para dentro. É o normal deles. E o Palmeiras quer exatamente isso. Então, eu acho que esse é um jogo muito traiçoeiro e eu tenho a sensação de que o Palmeiras pega essa vaga. Aí. Marcão, eu tô começando, eu tava achando isso até porque o Palmeiras já tá, aquela coisa que eu falo desde o ano passado, o Palmeiras não joga bem, mas ganha jogo. Sim. Só que analisando o desempenho do Palmeiras contra os líderes do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não ganhou nenhum jogo contra o pessoal da turma de cima do Brasileirão. Então o Atlético líder, o Atlético está embalado, o Atlético tem jogadores, por exemplo, como o Hulk, que está um monstro, literalmente, e o Palmeiras não tá legal. E ainda mais depois do jogo contra o Flamengo, né, que a coisa se bandeou lá nas... Aí você pode encarar que o jogo do Flamengo pode despertá-los, né, tomar aquela picada de inseto que dói e você resolve se revoltar. Estatística. Quanto mais eles não ganharem dos primeiros no Campeonato Brasileiro, mais próximos eles estarão dessa vitória. Então pode ser contra o Atlético na Libertadores. E a sensação que me dá é que o Palmeiras vai jogar a maior parte das fichas na Libertadores. Porque acho que eles percebem que eles não têm time no longo prazo para disputar o ponto corrido. Entendeu? Então é mais fácil jogar todas as fichas na Libertadores. Então, é o meu sentimento. Óbvio que futebol, eu não estou aqui apostando no resultado. É só uma questão de feeling. Meu sentido aranha, como eu costumo brincar. Não, eu disse que eu gostaria que o Palmeiras ganhasse, mas vai ser uma parada muito dura para o Palmeiras. O Palmeiras não é favorito. O Palmeiras, como o Matheus falou, não é um time que vem vencendo jogos contra os líderes do Campeonato Brasileiro. Embora ele ainda esteja ali na segunda colocação do brasileiro, porque adquiriu uma certa gordura ali na frente e tal, mas ele não está bem. Só que é aquele negócio. Os dois têm treinadores, para mim, que não são treinadores top de linha. O Abel Ferreira já mostrou que ele é muito inconstante, e o Cuca é o Cuca, todo mundo conhece o Cuca. Então, a gente sabe que o time do Cuca, normalmente, é aquele time que engana a torcida, joga bem, ganha jogo, as pessoas começam a dizer, é o melhor futebol do Brasil. Lembro muito bem da época que era o Botafogo, que era o técnico do Botafogo. É o melhor time do Brasil, joga muito mais bonito. E aí, quando jogava numa final ou num jogo decisivo, perdia. É o time do Cuca sendo o time do Cuca. Então,
E o que eu tenho o que eu espero é que realmente o time do Cuca continue sendo o time do Cuca e vai chegar no momento decisivo que ele vai se lascar. Que é normal de um time do Cuca. Normal. Vai lá. Uma coisinha que eu me lembrei agora. O Atlético Mineiro, nos últimos anos, não tem a tradição de ganhar muitos títulos. O Palmeiras, bem ou mal, está acostumado Toda história, a ganhar né? mais títulos. Então, assim, o Palmeiras tem mais casca. Os últimos Isso 100 é anos. muito Os últimos 100 importante. Isso é muito importante na hora de uma decisão. É você saber os atalhos, saber como administrar. Esse time do Atlético, você imagina, eles podem terminar o ano ganhando os 3, podem ganhar 2, podem ganhar 1, mas também podem ganhar nenhum. Você imagina se isso acontece para eles. O tamanho Boa da pancada. noite. Boa noite. Fala, André. Então, deixa eu contar. Então- Aqui tá uma chuvarada e tá caindo toda hora. É que esse aqui é navegador. Então, quando eu volto pro lado, ele sai da página, já me joga pra página anterior. Então, desculpa aí, tá, o atraso. Mas continua o gancho, depois me passa a voz. Você já pegou a bola é sua. Estamos Tá, só me dá discutindo essa imagem, só Atlético me e dá- Palmeiras. No caso, na Copa do Brasil. Então, Na Não, Libertadores. Libertadores. Não, na Libertadores. Libertadores. É na Libertadores. Eu fico todo confuso. É tanto para Atlético. Então, na Libertadores é o seguinte, gente. Embora seja jogo único, Não. Aí ele não. volta. Não, gente, é final. Ô, André, você está embriagado. Tá pulando. Gente, eu tô Olha, falando a final. Não Final. falei nada, gente. Continua a pergunta. Deixa eu Não, falar, André, gente. é a Semi. A gente tá falando da Eu Semi. sei que é a Semi, gente. Eu sei. Não tem como um jogo único ser. Poxa, é a Semi, eu sei. Eu tô falando, embora. Vocês não deixaram nem eu completar. Vai, desculpa. Vai. Embora a final seja jogo único, assim, isso é uma situação que pro Flamengo fica tranquilo. Por quê? Porque como é que a gente pensa? Quando o Flamengo tem que decidir em casa, que vai ter torcida. Isso agora, sem torcida, assim, ainda não sabe como é que vai ficar, se vai ter torcida, não vai ter, tá mais tranquilo. Se fosse há tempos atrás, olha, Mineirão lotado, lá é difícil, a torcida faz pressão. Hoje a gente não bota a torcida como fator diferencial, fator motivacional. Hoje a gente bota os jogadores que estão em campo. Hoje a nossa análise está baseada no jogo e com os jogadores. A gente não consegue colocar como elemento surpresa, fator motivacional, a torcida. Tirando essa situação que está fazendo falta para muitos times, eu acho que assim, o Flamengo propõe um jogo e o Atlético propõe um jogo. O Palmeiras é o único que não tem mais aquela posição de propor o jogo. Mas tem um gol fora, que é bem traiçoeiro. O primeiro jogo vai ser em São Paulo, correto? Vai. O primeiro jogo sendo em São Paulo, o Palmeiras já não gosta de atacar. E sendo em São Paulo, e o Atlético que vai estar jogando fora, ele vai ter que precisar se defender. É um jogo fantástico para o Palmeiras fechar a casinha. Eu acho o contrário. Cara, porque o Palmeiras, se a gente olhar o Palmeiras nos últimos jogos, alguns jogos em casa, o Palmeiras estava uma negação. O Palmeiras perdeu o Flamengo, não é só contra o Flamengo, o Palmeiras não fez bons jogos em casa ultimamente. Palmeiras e sem torcida Fortaleza em casa. Isso, bem lembrado, perdeu pro Fortaleza em casa. Se a gente for olhar também, sem torcida pro Palmeiras, para empurrar o Palmeiras, aí a casa fica melhor ainda pro Atlético, que gosta de propor jogo, diferente do Palmeiras, que gosta de ter a bola, de não ter a bola. Mas aí eu faço a seguinte conjectura. Eu sou torcedor do Palmeiras. Eu sei que o meu time com a bola não funciona. Será que eu teria vergonha de, dentro de casa, jogar atrás e esperar o Atlético vir? Se é o melhor caminho para eu conseguir ganhar o jogo? Talvez não fosse bom o Palmeiras assumir de vez, nós vamos jogar em casa, mas deixa eles virem. Tem sido assim. Agora com o Dudu. Não, porque normalmente o Palmeiras acaba tendo isso aí. Veja contra o Flamengo. Ele não ficou lá atrás. Até contra o Cuiabá o Palmeiras perdeu em casa. Cuiabá. Mas, meu amigo. Mas, assim,
Tá Tá mas vendo, contra André? o Cuiabá, quem é que tem a obrigação de fazer o jogo? É o Palmeiras. Tá feia a Nesse coisa. caso, o Palmeiras pode literalmente se despir de qualquer vaidade e larga a bola com o Atlético. E deixa eles virem. Eu vejo um ponto positivo para o Palmeiras na mesma questão por exemplo, o gol que o Palmeiras fez no Flamengo. É muito possível acontecer contra o Atlético. Porque essa saída de bola do goleiro do Palmeiras, acho que só o Palmeiras no Brasil faz. Não é nem a melhor, é a única jogada interessante que o Palmeiras tem para jogar. E eu acho que isso pode fazer uma diferença contra o Atlético Mineiro, aquela saída de bola do goleiro. É fácil de marcar. Porque se sabe que eles abrem uns dois nos extremos e um dos dois vai receber aquela bola. É só ter alguém lá marcando. É fácil de marcar, mas quando o time sobe para o ataque, tipo Flamengo e Atlético sobe, os laterais sobem. Sobe o meio campo, ficam só os zagueiros, eles abrem justamente porque os laterais sobem. Aí se você abrir o meio, sobra. Se você abrir a marcação, fica o meio aberto, alguém entra pelo meio, entendeu? Não tem como marcar eles. Isso aí não tem, é... cara. É difícil demais marcar porque é justamente ele quebra essa linha de defesa. E é contra-ataque. Então, tipo assim, o goleiro pega a bola, ele olha quem tá livre, ele joga para quem tá livre e acerta quem tá livre. Vamos combinar uma coisa. E se tiver só atacante zagueiro, melhor ainda. Se você perde a bola no ataque e você toma um contra-ataque, significa que você não estava bem postado defensivamente. Isso é o beabá do futebol. Então... Cara, é aquilo. Você, quando o lateral subindo para o ataque, ele não está preocupado em marcar o ponta do outro time, ele está subindo para o ataque. Mas, primeiro, os dois laterais podem subir ao mesmo tempo? Isso também é beabá de futebol. Se sobe um, o outro fica. Isso é beabá. Né? 2, o Palmeiras fez 3 vezes essa jogada só no primeiro tempo e em nenhuma delas havia uma alma com a camisa do Flamengo marcando alguém. Então, assim... Presta atenção no jogo. Você tomou a primeira... beleza, demos mole. Já sabemos o que ele vai fazer. Mas 3 no primeiro tempo? Não pode. Passou do limite. E assim, se a gente tivesse levado mais gols dele, o mundo estava caindo. Mas como não levou, o Flamengo virou o jogo. Vida que segue. Não se fala muito sobre o assunto. E, mesmo assim, teve uma bola no primeiro tempo que meteram nas costas do Arão, que o Arão estava muito avançado e esse problema do Flamengo continua. O time vai para frente para marcar e a linha defensiva dos zagueiros fica lá atrás. Vai ficar aquele rombo no meio de campo. A sorte é que o cara do Palmeiras já recebeu a bola e não soube o que fazer com ela. Então, assim, o Flamengo ainda não marca direito. Não consegue marcar bem. Até que contra o Palmeiras jogou muito atrás, escamoteia mais, né? Mas você vê, o gol que a gente levou não foi um gol que a gente possa dizer que o Isla estava correndo atrás do cara. Não, o Isla estava na frente do cara e não marcou. Deixou o Wesley fazer o que queria. Teve gente que achou que aquilo foi um golaço. Eu não entendo como aquele gol foi um golaço. Foi um gol. Foi um gol, golaço não. Foi um chute até meio despretensioso, assim, aquele chute. Houve quem culpasse o goleiro do Flamengo. Não foi aquele assim, meu Deus. Não, foi melhor que o Michelzinho. Não foi mais bonito que o Michelzinho. E nessas horas, o próprio narrador fala, o Isla tá na marcação. Que marcação? O que o Isla fez de marcação ali? Ele apenas acompanhou. Parecia acompanhou só. Acompanhando. Marcar, eu, quando vi o lance... chegar junto, fungar, não deixar o cara andar, fazer ele recuar. Então, quando eu vi o lance, eu achei, assim, uma jogada meio manjada. Eu falei, cara, eu no ataque, tô numa situação dessa, eu vou mandar entre os dois que fica mais simples, um vai deixar pro outro. É uma coisa meio manjada numa situação de ataque, e outra se vocês repararem essa jogada. Outra coisa, quando ele corta para dentro, ele tem muito mais chance de chutar para gol, não é? Então o que o lateral tem que fazer? Exatamente impedir esse corte para dentro, fazer o cara ir pro fundo. Isso também é beabá de futebol. Mas o seu Isla, eu acho que foi gazeteiro na escola. Porque tem muita coisa básica de postura defensiva que o Isla ou não aprendeu ou se esqueceu. Cara, eu não entendo quem culpa o goleiro por esse gol. Tudo bem, era uma bola defensável? Era muito defensável. E o Rony mas o Rony, dele, né? O Rony foi o chegou Dudu, não? fechando. Não, foi o Rony. Foi o Rony chegou fechando. Achei que era o Dudu. Por isso que checaram, inclusive, o VAR. Checaram, de qualquer jeito ele não estava impedido. Isso. O Rony não estava impedido. Mas ele atrapalhou, isso é óbvio.
Porque Não, se o ele Rony tivesse atrapalhou a pedido, chegada ele do não ia Diego valer. Alves. Só que, Thiago, Pois é, eu não quis dizer que foi, tipo assim, indefensável, que foi falha. Pra mim não foi falha do Diego Alves. Era uma Não, bola não foi. defensável, mas eu falei que foi um chute despretensioso, porque não foi aquele chutaço que, nossa, foi um chute, né, de canto ali. Ele não pegou na veia. Não pegou, não, foi uma Então- volta. Só que com a chegada do Rony, eu achei que era do Dudu, meio que impediu ele de conseguir alcançar, né, esticar mais. Mas mesmo assim foi uma falha cabulosa da E, zaga. Matheus, você falou agora uma palavra de 4 letras que pode ser o fator decisivo para o Palmeiras, porque no domingo, no jogo Palmeiras e Flamengo, o Dudu não jogou bem. Mas e se o Dudu resolve arrebentar no meio da semana que vem contra o Atlético? Foi anulado, na verdade é, foi anulado. Anulado. Na verdade, alguém viu alguma grande exibição do Dudu desde que ele voltou? Sim, mas pelo menos, Matheus, esse é um cara que você pode esperar que ele vai fazer ele alguma Rony. coisa. Ele Rony, Sim, sim. sem dúvida. Eu acho o Rony... O Rony é o forçação de Michael barra. deles. Mas é o que eles exatamente. têm. Mas é o que eles têm. A jogada do Palmeiras é o quê? Bola no Rony. Bola no Rony. Agora tem Dudu, tem duas opções. O Abel Ferreira deve ser rubro-negro, porque para ele botar o Rony de centroavante, ele não está se ajudando. Ele não está se ajudando. E aí, quando ele tirou o Wesley, vocês não ficaram felizes no jogo? Opa, ele tirou o Wesley. Que beleza! Tá ótimo. Tô feliz. Cara, para mim, o time do Palmeiras devia ser Dudu por um lado, Rony pelo outro, Luiz Adriano centroavante e o Wesley no meio ali armando. Para mim, o time E o Davis também. E o Scarpa também tem que estar nesse time. O Scarpa. Tem que botar o Davidson pra jogar, compadre. Eu não tenho nada a ver com o Palmeiras, mas o Davidson é uma piada de mau gosto, né? Tem que botar. Não, tem que botar pra jogar, Marcão. Ele fez gol no Real Madrid. E daí? Fez gol no Real Madrid. E daí? Mas contrataram o cara por isso, pô. Todo Você time, vai tirar o mérito do cara? Todo time tem o seu Gabiru, né? O Breno Lopes, que foi o cara que fez o gol da final da Libertadores, é o Gabiru deles. O cara é um bonde, fez aquele gol, entrou para a história, mas vai continuar sendo bonde. Não acredito que vá ter grande êxito no Palmeiras. Vai subir no tempo. Essa final vai ser aquela final que ninguém vai lembrar. Né? Tipo assim, até o Palmeiras foi campeão. E lembrando que mesmo? foi o Cuca com o Santos que conseguiu perder aquela final, num jogo horroroso. Foi exatamente, bem horroroso. Foi bem dito. Como eu disse, time do Cuca. Time do Cuca. Mas assim, eu, por exemplo, nessa história... Mas aí, querendo ou não, o Cuca tá em, segunda semifinal já. Não, em tese, Cuca, e ainda tem Cuca, aquela do mas Atlético, chegou. né? Então, já é a terceira vez que ele tá nesse estádio. Mas assim, nem de graça, nem pintada a ouro eu queria o senhor Alex Stivel de volta. Isso aí... E aí a gente tem a possibilidade de pelo menos, né, a gente espera que o David Luiz não jogue esse primeiro jogo, mas no segundo jogo já esteja, né, jogando, e aí talvez uma defesa diferente, porque com a volta dos titulares, né, dos jogadores principais, a gente não teve ainda uma experiência de o time inteiro à disposição do Renato para ele montar um esquema para o determinado jogo. A gente não viu, a gente está vendo adaptações jogo após jogo, que tem funcionado, jogando mal ou não, ganhamos do Palmeiras, que a gente todo mundo esperava um empate ou uma derrota. E vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, que é para não ter essa ola. O Everton Ribeiro está recuperando parte do futebol dele. Eu ia mandar isso para vocês no grupo, e eu ia falar assim, cadê os haters do Everton Ribeiro? Não fala alto, porque pode dar ruim. Fala baixinho, né? Cara, olha só. Cadê os haters do Everton Ribeiro? Ficou um ano aí, procrastinando para um lado e para o outro, que dava canelada, não sei o quê. Aí fez um campeonato incrível, que fez golaços, gols lindos, não sei o quê. Aí ficou um ano e meio, só no mais ou menos, muito fraco, e a gente já tava pedindo para ele ir embora. Sabe qual é? Então... Cara, assim, eu não conto muito com essa fase, não, cara. Ele tá ficando. Assim, vocês sabem que eu não acho ele craque. Mas do jeito que ele tava se arrastando e errando tudo, também ele não era tão ruim. Cara, o que tá acontecendo jeito com ele, gente? Não pode ser. Então, ele... O Bruno Henrique também já superou a pior fase dele. Flávio, porque eu sofro desse mal e isso me afeta também. O psicológico fica abalado.
Sim, Diga, sim, Zé. existe uma relação entre calvície e prostitude, mas existe tratamento. Corta minha voz e puxa de novo aí. Vocês estão tá no modo estéreo do alto-falante interno. Pera aí. Vou fechar sua voz aqui e vou abrir de novo. Pera aí. Fala aí. Tá, eu vou ter que sair e entrar, peraí. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Pobreza mais. Então, você estava falando aí da calvície dele. Eu entendo, Matheus, assim, eu respeito e entendo a crise, porque existe essa relação entre calvície e bruxitude. O cara, às vezes, perde a confiança. Não, pera aí, não fala um negócio desse. Eu entendo, Matheus, eu entendo. Não, espera, por favor, tá? não toca esse assunto, não. Quero fazer uma pergunta Não para fala um vocês. negócio desse, Vocês têm sentido mais confiança no Diego Alves? Vocês acham que o Diego Pra mim, Alves já passou pela pior fase e está numa Até porque retomada ou não? eu gosto muito de comentar. Eu não tô vendo o Diego Alves sendo tão exigido ao ponto de falar, meu Deus, olha só mas como o maior problema é que ele estava entregando sem ser exigido, em bola recuada, né? Aquele desespero. Ele continua errando as saídas de jogo, né? Quando ele dá o bicão para frente. Mas pelo menos eu não tenho achado tão febril assim. É o que eu sempre falo. Eu falo há muito tempo isso, uma coisa. O bom goleiro, ele também conta com uma boa defesa, com uma boa zaga e laterais. Sim. Agora sorte. A gente vai ter, e tipo assim, eu tô contando muito com o Davi Luiz, porque a gente sabe que ele, dentro de um cenário sul-americano, ele é um baita zagueiro. Sim. A gente não sabe contar o físico dele. Por respeito só pelo nome, né? Pô, aquela cabeleira lá, tudo mais, como é que vai fazer? Quando os caras virem, ele prende a bola na cabeleira dele aqui e sai correndo pro ataque, pô. Não tem pra ninguém. A bola vinha, o jogador vai ver o quê, né? Pra cabecear a bola, se ele tá atrapalhando o jogador, a visão do jogador. Quem achou que o Mateuzinho jogou bem ontem? Eu achei que ele jogou muito. Eu achei que ele jogou bem. Ele errou umas 2 ou 3 que não precisava ter errado. Mas, assim, eu já não tenho notado no Mateuzinho não tem mais inibição, né? Ele está à vontade. Eu ainda me preocupo com a parte defensiva dele, que, aliás, eu me pergunto o que é que ensinam na base do Flamengo sobre marcação. Parece que não ensinam rigorosamente nada, porque o Ramon também tem lacunas absurdas defensivamente, mas está cada vez mais difícil justificar o Isla ser titular. Cara, o Mateuzinho defensivamente acho que até mais forte do que ofensivamente. Para mim, teve uma bola assim que ele voltou igual um monstro, tomou a bola, tomou conhecimento. Flávio, lembre-se quando você vir isso acontecer. O problema do Mateuzinho é quando a bola está lá na esquerda e ele fica obcecado pela bola e ele não percebe que tem alguém atrás dele. Ele marca a bola, ele não marca o jogador. Essa é a maior fragilidade do Mateuzinho. E isso também você aprende desde cedo no beabá do futebol. Você marca o jogador, não a bola. Olha só, teve uma jogada que eu vi acontecer isso, mas eu vou te explicar essa jogada. A bola estava na meia direita, estava evoluindo, ele tocou, não sei se foi Everton Ribeiro, foi para alguém ali naquela situação. O cara perdeu a bola na hora. O que o cara do outro time fez? Lançou nas costas do Mateuzinho. Mas aí não tem como, o cara já estava no campo de aí ataque, beleza. Para isso você tem um cabeça de área e um zagueiro para fazer a cobertura. Eu tô falando não fizeram a cobertura. É quando a jogada está na ponta esquerda do time, na ponta direita do time adversário. Então, em tese, ele está olhando o jogo e tem alguém entrando atrás dele. No campeonato passado, em 2 jogos seguidos, o Mateuzinho fez a mesma falha. Contra o Vasco, lá em São Januário, a gente tomou 1-0, depois virou o jogo para 2-1, e no jogo seguinte ele cometeu de novo a mesma falha, porque ele fica olhando a bola. Aliás, zagueiro ruim fica olhando a bola. Zagueiro bom marca quem tem que marcar. A bola é o segundo ponto que você olha. Vocês acham que com a chegada do Davi Luiz, o Isla não vai estar mais protegido ali? Não, porque o Davi joga do outro lado. O Davi joga do lado esquerdo, não joga do lado direito. Mas aí vai ser o Rodrigo Caio ali. Se o Rodrigo Caio não sentiu nada ontem, porque ontem no final do jogo ele estava conversando com o Rafinha, para mim ele pareceu que estava, tipo, não tinha corrido uma maratona, estava tranquilo, batendo papo. Aliás, o Rafinha ontem, rapaz, tomando drible de Michael, cara.
Meu Deus do céu, cara. Será que não tá na hora de parar, não, cara? Eu pensei nisso, cara. Pô, acho que o cara fala assim, ele recuou, eu saí cara, daqui pra tomar... recuando, e se o Kahneman não tira, era gol do Michael. Cara, eu acho que ele tem um tremendo arrependimento, gente. Eu imagino também, ele falou assim, caraca, ele deve ter pensado assim, dele que, pô, velho, eu saí do Flamengo pra essa... Foi ele sozinho quem fez aquela pataquada. Eu saí daqui pra... Agora, eu acho que ele chegou assim, agora eu sei o que é jogar contra vocês, cara, porque... E vocês agora souberam eu vi... do fato que a torcida começou a xingá-lo na saída do primeiro tempo, ele mostrou a tatuagem. Aí todo mundo, foi mal aí, não sei o quê. Foi muito divertido. Eu faria o mesmo também, falando, pô, aí você me quebra, pô, aí você não tem como falar o quê. Agora, eu respeito quem ganhou alguma coisa pelo Mengão. Você estava falando do Davi Luiz, eu queria falar o seguinte. Primeiro que a defesa tem uma coisa, né? A gente falou do Davi Luiz e do goleiro, o Diego, que tem uma coisa assim, uma dialética, uma conversa entre a zaga e o goleiro, tá? É uma conversa, sabe? E quando a zaga estava insegura, essa insegurança chegava para o Diego e a gente acabava percebendo isso. Quando a zaga começa a ter uma certa estabilidade, o goleiro também, ele não fica tão... Por que essa estabilidade não é só de marcar, não? É na hora de, principalmente, de tocar a bola ali. Porque ele não vai receber uma bola no pé que é ruim dele. São pequenos detalhes que fazem toda essa diferença. E o Davi Luiz, ele tem esse poder, né? Até no videogame você tem uma nota que melhora os jogadores em volta. Bom, e aí, cara, eu acho até que aquela cabeleira, cara, é aquele efeito animal, sabe? Que aumenta a altura e aí afasta os predadores. Cara, você acredita que eu sou maior do que o Davi Luiz? É mesmo? Okay. Eu fui, quando eu fui ver sobre ele, eu falei, caraca, eu consigo ser maior que o Davi Luiz. Meu Deus do céu. O Davi Luiz tem quanto de altura? 1,91, se não me engano. Eu consigo ser maior que... Olha aí, confere aí. Pode dizer que sou eu que estou inventando. Agora, tem uma coisa do Davi Luiz que a gente ainda não falou. 1,89. Ele tem essa característica. Eu tenho 1,93, meu irmão. Caraca, que beleza. 1,93? O Davi tem uma característica de falar muito em campo, orientar muito e de ser líder dentro do campo e no vestiário. Sim. Então o Flamengo também está ganhando mais um que fala, que grita, que manda posiciona. Então isso é uma coisa dá patolada, importante. Tem toda essa técnica de zagueiro. É importante, entendeu? O problema é quando ele resolve sair jogando porque ele se acha craque. Aí é um perigo. Ô Flávio, eu acho que é por isso que eu tô com problema de calvície, que a gravidade aqui afeta mais, entendeu? Pode ser a diferença de temperatura. O choque térmico aqui, ó, bate aqui em cima, aqui embaixo, é complicado. Eu não imaginava que você tinha 1,93. 1,93. Tu vê, eu olho aqui no vídeo, vocês que estão escutando a gente, vocês não têm essa noção, mas ele tem a mesma altura do Marcão aqui no vídeo, olha aí. Que lado. É porque o Marcão também tem 1,93. Rapaz, eu tenho 1,78. Aí. Caraca, eu sou baixinho, na galera, tem 1,70. O Thiago tem quanto? O Thiago deve ser baixinho. Pô, eu sou baixinho na galera. E tu parece ser alto. Você é o armador, Flávio, você é o armador. Entendeu? No gostei você dessa. É o armador. Você é quem? O cérebro que comanda o time. Gonzaga é o pivô. Isso aí. Então, deixa eu perguntar para vocês agora, vamos às nossos palpites para os jogos, né? Não só para o jogo do Flamengo, mas para o jogo do Palmeiras e Atlético também. Deixa eu só colocar o André, que o André também vai dar o palpite dele para o jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil e também para o Palmeiras. Pela Libertadores. Por favor, Libertadores semifinais. Primeiro jogo só. Rapidinho. Fala lá, André. Vou dar falar um minutinho em relação do Davi Luiz. Rapidinho. Davi Luiz, David Luiz. Não é Davi Luiz, eu tô zoando mesmo. Assim, a questão dele, assim, e eu vou já antecipar. Conversas estão avançando muito com o Daniel Alves. E isso daí é que eu achei que a gente vai ter uma baita defesa bacana. E outra. Cara, tá todo mundo bem aqui, tava um clima bom, sabe, André? Para com isso. Tô aqui trazer essa bad vibe. Não, Marcos, deixa eu passar a ideira depois, então. Deixa eu só mostrar para vocês. Isso aqui eu queria ter comentado com vocês. Não sei se vocês vão conseguir visualizar. Ó, essa cena.
Se liguem, o pessoal que tá no podcast não tá ouvindo, mas a galera vamos tá jogar, vendo. vamos jogar. O peteleco do Rafinha no Gabigol. Eu achei isso maravilhoso. Agora, Ele quem deu um percebeu- pedala Robinho. Ele deu um É. pedala Robinho ali no Rafinha. Quem no percebeu Gabigol. um lance no segundo tempo, quando o Rafinha tá avançando e o Gabigol chega aí assintosamente empurra o Rafinha. Aí o Rafinha cai sentindo dor. Aí eu fiquei me perguntando, cara, o que levou o Gabriel Barbosa a fazer aquilo? Ele cara? berrou ainda. Teve um É berro do impressionante, Gabigol. cara. O que o cara ganha fazendo O cara aquilo? na zoeira. Pô, Marco, quando eu tô jogando bola, eu me transformo também. Eu sou um cara da Cara, paz, mas- tranquilidade, Ele mas jogou eu. com o Rafinha. cara. Mas Matheus, cara quando passou você por joga coisas bola e se transforma inesquecíveis em com o qual Rafinha. mutante? Eu não consigo entender isso, cara. Tá, vamos Aliás, então eu não aos entendo como é que palpites. um jogador de futebol pode fazer mal a um colega de profissão. Dá um Cara, não é carrinho fazer mal, maluco. mas na hora que a gente tá jogando. Eu, pelo menos, eu não gosto de machucar. Não sou de Hum. machucar ninguém proposital. E Hum. toda vez que quando eu faço falta, eu assumo que não fico. Tá. Não foi falta. Não, Mas, eu por assumo, exemplo, segue jogo. você dá um mas eu chego carrinho junto. por trás. Cara, Não, a você brincadeira não faz, desses não. caras são Eu, brutas. eu já dei Tem noção? carrinho na bola, assim, acabei errando. Mas não, assim, Ok. eu vou chegar na perna do cara. Não sou desse, não. Ah, Mas vamos aos nossos palpites, pra gente Vamos finalizar lá. nossa live aqui. O Começando. André não terminou, pô. O André não terminou de falar. Ah, o André- não, o André jogou pra saideira. Ah, foi. Ele falou. Não, Não, Vamos do, da, sair, do Sanguinário. Eu tô dizendo o do Davi Luiz é o seguinte. Resumidamente, eu acho uma boa contratação. E outra, ele tem um diferencial que a gente estava sofrendo um jogador que não bate falta. O Flamengo ficar 4 anos sem bater falta, deu tempo para o Flávio se formar, o Márcio se formar na faculdade, o Flamengo não faz gol de falta. Mas eu acho que o problema, o André, o problema não é falta de 40 mil o batedores. Marcos. Olha, É se falta de oferecerem 40 mil reais o Marcos, uma vez por mês, para ele tentar, nas condições físicas que ele se encontra, perder quilo e ficar ali no fino para guardar um gol de falta, eu acho que o Marcos consegue. É mais fácil em 4 anos o Marcos fazer um gol de falta no Maracanã do que gente. Mas, André, eu acho que o problema não é falta de batedor, e sim de tentar. Os caras tentar. Hoje Olha, em dia, gente, bom batedores a gente sempre teve. Todos pois ali não fizeram é gol. falta. O Diego, você Posso tem... lançar um desafio? Aham. Claro. Sabe quantos gols o Davi Luiz fez na carreira? Vocês têm ideia? Não. Acho que ele fez uns 15. Não, mais do que 15. O Transfer Market aponta que ele fez algo como 31 gols. Nossa, muito menos do que eu imaginei. Porque o zagueiro vai cabecear lá para fazer um golzinho. 4 Muito gols menos. de falta. Quem foi que inventou que cara. esse cara é um especialista em bater falta? Eu queria Não saber mete quem é o essa. diretor de Quem marketing inventou que isso, Marcão? essa. Foi Copa de 2014, O gol Brasil com e o Chile. Colômbia. Tá, mas, pô. Foi Brasil e Colômbia aquele Pô, jogo. não mete Mas essa, não, mas cara. O Diego tem fez 4 muito gols de mais falta, cara. Isso é lenda. O Diego Lenda Ribas já fez Mas, muito mais gol do mas, que ele. mas o que eu tô falando é exatamente esse o problema. A gente tá não é com falta de batedores. O problema não sofremos de falta de batedores, sofremos de falta de coragem de bater a falta e tentar e arriscar. Não, por mais que o não que consiga realmente arriscar. falta é treinar de 20 a 30 faltas ao final de cada treino. É isso que está faltando ao Flamengo. Essa história de ficar ouvindo fisiologista não entra em campo e não marca gol. É que nem nutricionista, esse povo chato que fica querendo controlar o que a gente come também. Então vamos aos nossos palpites, começando pela ordem aqui da tela, Marcão Oliveira. Eu vou de 3-1 Flamengo. Ó, Marcão otimista. E vou me arriscar, hein? 2-0 Palmeiras. Vai lá, professor Flávio. Então, eu vou fechar com o Marcos nessa daí do Flamengo, 3-1, e o Palmeiras é 1-0, e vai ser feliz para eles esse 1-0. Tiagão. Então, Flamengo vai ser um jogo apertado, vai ser difícil. Vai ser só 4-0 pro Flamengo. Um jogo difícil. 4-0. E o jogo do Palmeiras vai ser 2-1 pro Palmeiras. Eles vão segurar lá em Minas. Estão acreditando muito no Palmeiras. Vai lá, André. Tá, Copa do Brasil ou Libertadores?
Não, qual competição, gente? Libertadores. cara. Libertadores. Ah, tá. Não, Os dois jogos, Palmeiras e Atlético e Flamengo e Barcelona. Ah, gente, o Flamengo como vai decidir fora, então fator motivacional, torcida, tô vendo aqui a atmosfera, se Felipe Luiz jogar, vou dar o placar com ele jogando. Com ele jogando, 2-0. 2-0. E o Palmeiras, aí nem cavalo aguenta a situação do Palmeiras que... Você é ruim, o cabelo ajuda. Você do contra. 0-0. Vai deixar um gostinho de quero mais. Aquele jogo truncado, entende? A arbitragem argentina, sem influência, não vai se preocupar em nem ajudar nem prejudicar. Eu, então, vou ser contra a bancada. Eu vou me arriscar em um 2-1 pro Atlético Mineiro e 3-1 pro Flamengo. Eu ia chutar um 4, mas vou deixar no 3 pra gente ficar em meio termo ali. 3-1 Flamengo e 2-1 pro Atlético Mineiro. Vai ser 4-0. Porque o Flamengo sempre deixa escapar um golzinho. Resultado? Não, mas você falou 2-0 pro Palmeiras, não foi não? Não, eu falei 1-0 pro Palmeiras. 1-0, mas eu tô dando 2-1 pro Atlético. Não, ele tá reclamando que você o copiou no jogo do Flamengo. Exatamente. Você vai te copiar resultado? Pô, que isso, cara? Não, mas o mundo hoje é um grande Ctrl-C, Ctrl-V. Ninguém faz mais nada, ninguém cria mais nada. Dá muito trabalho. Quem não cola não sai da escola. É. Falou muito bem. Então, galerinha, finalizamos mais um podcast por aqui. Agradecemos a sua audiência. Nos vemos no próxima semana com mais um programinha Batutinha. Um abraço, saúde.